Capítulo 1. Introdução. Há algo em contos infantis que empolga ou já empolgou a maioria de nós. Luta entre o bem e o mal, bravos guerreiros, criaturas que parecem invencíveis e a expectativa de que haverá um final feliz. Na jornada deste livro, convido você a caminhar comigo sobre uma alegoria cheia desses elementos. Embora costumem habitar ficções, aqui você os verá escancarando a vida real. Eu a chamo de a parábola do dragão, porque diz respeito a um inimigo a ser vencido por cada homem, por cada guerreiro. Tempos atrás, postei um vídeo em meu canal no YouTube falando sobre o assunto e fiquei surpreso com a resposta. A repercussão, os comentários e os testemunhos, os quais ouço até hoje, motivaram-me a transformar a mensagem em livro. Todo homem, em algum ponto da vida, terá de lidar com um dragão. Não significa que é ruim e muito menos que um monstro é invencível, mas, sim, que cada homem precisará decidir o que fazer a respeito do inimigo. De um jeito ou de outro, escolhas precisam ser feitas. O problema que quero ressaltar é que alguns acreditam ser possível levar a princesa para casa sem antes matar o dragão, e, ainda, viverem felizes para sempre. Sinto informar, mas não funciona assim. Se você não o matar, ele certamente voltará para assombrá-lo. Esta é a ordem das coisas, e ela não deveria ser alterada. Se o dragão não está morto, o guerreiro não se encontra pronto para a princesa. Aonde quero chegar com esse papo fantasia? O dragão se chama Babilônia. O dragão se chama imoralidade sexual. O dragão se chama pornografia. O dragão se chama masturbação. O dragão se chama concupiscência da carne. O dragão se chama lascívia. O dragão se chama perversidade. Essa fera a qual me reiro pode ser qualquer coisa que se coloque no caminho entre um homem e a verdadeira pureza preparada pelo Senhor para ele. Vamos perscrutar a palavra de Deus em busca de segredos honrosos que nos libertam das maliciosas estratégias desse vilão. Se você está pronto para pelejar e deseja ver a cabeça do dragão ao chão, então o siga em frente. O fardo de um escravo. Vivemos dias complicados. Nossos pais e avós precisavam buscar coinco para acessar certas porcarias. Era necessária uma boa dose de esforço para encontrar algo que alimentasse a perversidade, inerente e íntima a todo homem. Hoje em dia, contudo, nem é necessário procurar. Tudo vem até nós. Qualquer garoto com um telefone celular e uma razoável conexão à internet pode encontrar aquele tipo de sujeira a qual, definitivamente, não deveria se expor. Somos bombardeados pela corruptível imoralidade deste mundo, como que cercados. Muitos de nós tivemos contato com ela sem mesmo procurá-la, encontrando-a por acidente. Pior ainda, muitos são apresentados à imoralidade em ambientes nos quais deveriam estar protegidos dela. Não se trata de uma pequena questão, mas de um problema de grandes proporções e imenso potencial destrutivo. É claro que a internet é uma poderosa ferramenta de comunicação. O diabo, contudo, sabe ser sagaz, tem utilizado a rede para propagar o reino das trevas em muitos corações, inclusive naqueles que já pertencem ao Senhor. Um estudo feito em 2019 nos Estados Unidos pelo grupo que produz The Conquer Series, a série Conquista Tradução Livre, é uma produção cinematográfica norte-americana que mostra ferramentas divinas para lutar contra a pornografia e a imoralidade. Aponta que cerca de 70% dos homens cristãos da nação acessam pornografia regularmente. O número é assustador. Podemos dizer que, em outros países, a realidade não é muito diferente. O problema, entretanto, não é somente a pornografia. Alguns podem estar pensando, mas eu não tenho problema com isso. Bom, eu também não tinha. Pelo contrário, sempre a considerei uma coisa nojenta. Nasci e cresci em um lar cristão, no qual fui instruído a respeito dos corretos e verdadeiros valores da palavra de Deus. De tanto ouvir o que meus colegas de escola diziam, fiquei curioso e, um dia, com apenas 7 anos de idade, abri o navegador e fiz uma pesquisa que feriu minha inocência. Assustado com o que vi, desliguei o computador imediatamente e corri para o quarto, como um coelho fugindo de um lobo, desesperado. Lágrimas enchiam meus olhos. Meu coração pesava em arrependimento. O que eu vi era errado. Meu coração simplesmente sabia que aquilo não agradava ao Senhor.
Eu não precisava que ninguém me explicasse o porquê, eu simplesmente sabia. Enquanto chorava perante o Senhor, senti alívio, como se tivesse escapado de um predador. Com um pesado arrependimento e uma simples revelação de que se tratava de algo terrível e ameaçador, fiz uma promessa. Nunca, jamais chegaria perto de pornografia novamente, e mantive o voto. Talvez você se identifique com a minha história ou já desejou que a sua tivesse sido assim, mas há mais peças nesse quebra-cabeça que quero mostrar. A pornografia era descaradamente errada para mim, escandalosamente diabólica. Era literalmente a cara do cão. Desde o dia de minha promessa a Deus, passei a sentir nojo e repulsa e, mesmo se fosse pego de surpresa ou colocado em uma situação por terceiros, estava decidido a nunca mais me permitir ser atraído por ela. Por isso sempre mantive a mesma reação diante da pornografia. Eu corria para longe. Qual é a diferença entre uma garrafa de veneno, que traz no rótulo tanto a advertência veneno quanto o conhecido símbolo da morte, aquela caveirinha, e uma garrafa de todinho que foi envenenada? A única diferença é que a garrafa de todinho é mais perigosa, porque é sutil. Ninguém toma todinho pensando que corre o risco de morrer. E é aí que se encontra o perigo. Eu encontrei o meu todinho envenenado uns 5 anos depois, quando o aplicativo chamado Instagram ainda era novidade. Em uma das atualizações, um elemento foi adicionado ao app, viabilizando a possibilidade de explorar por aí. A ideia era facilitar para encontrar fotos interessantes ou usuários que ainda não faziam parte do seu mundinho virtual. Não era necessariamente aquilo que combinava com seu perfil, mas simplesmente o que se destacava no aplicativo. Um dia, lá estava eu, passeando pelo Instagram, quando encontrei uma foto de uma moça que havia esquecido um pedaço ou dois de suas vestimentas no guarda-roupa. Algo em mim sabia que era errado e caroando, mas meus olhos foram cativados e aceitei aquele pecado sutil. Por dentro, eu argumentava que não se tratava de pornografia, uma vez que a mulher não estava nua. Porém, ao mesmo tempo, gritava para mim mesmo: Israel, saia daí agora. Por alguns segundos, permaneci ali, congelado, sem vontade de reagir. Pensava misericórdia e virava a tela, depois desvirava para olhar de novo. Uma cena ridícula, eu sei. Finalmente, desisti e lancei meu celular para longe. Em meu interior, sabia que aquilo era tão errado quanto qualquer outro pecado. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus declarou. M. 5:28. Chorei amargamente. Eu me arrependi, mas minha inocência sofrera mais um golpe, desferido por mim mesmo. Pedi perdão, senti-me perdoado e, então, segui em frente. Não deve ter demorado mais que algumas semanas até estar diante do mesmo dilema. Curioso a respeito do que poderia encontrar naquele modo de exploração do Instagram, mais uma vez naveguei em águas perigosas e vi coisas que não devia. Minha reação foi semelhante à anterior. O ciclo estava formado: pecado, arrependimento, perdão, inocência ferida. A história se repetiu algumas vezes, até que passei a aceitar uma ilusão. Dizia para mim mesmo que, na verdade, estava procurando outras coisas no aplicativo, e não cenas comprometedoras. Sendo assim, o que aparecia durante a busca era apenas acaso. Uma bela desculpa para alertar com o pecado. Não demorou até acontecer o primeiro vacilo. Mesmo tão novo, permiti que meus olhos despertassem minha mente, e minha mente, meu corpo. Caí que nem trouxa. Aquela foi uma das noites mais amargas de minha vida. Chorei e chorei muito, lágrimas de desespero. Culpa e vergonha pesavam como nunca antes. Desejei poder voltar no tempo e alterar o que era. Em escancarada imaturidade, meu coração questionava se eu havia perdido a salvação. Senti Deus distante. Não. Não cederia ao engano. Diante de outro arrependimento, reconheci o erro e pedi perdão. Decidi não chegar mais tão perto do abismo. E lutei bem nos anos seguintes. Meu coração havia memorizado as sensações, tanto o nojo como a certeza de que não valia a pena. Com dor, lembrava o gosto amargo de meu engano, como quem carrega um lembrete. É melhor estar firme do que ceder à carne. Eu lutei. Diligentemente, lutei.
De vez em quando, meus olhos eram pegos de surpresa em filmes ou nas redes sociais e sentiam atração pelo pecado, mas, apesar de ter falhado em protegê-los algumas vezes, eu insisti na luta para preservar minha santidade. De modo geral, posso dizer que, por um bom tempo, fui vitorioso, mas não podia sair de cabeça erguida como um campeão. Vence a briga, mas não matava o dragão. Dragão que, a propósito, continuava crescendo. Quando cheguei aos anos do ensino médio, a luta aumentou exponencialmente. Retornei à ilusão de que andar bem próximo ao abismo não tinha problema. Não era o mesmo que se jogar. Comecei, entretanto, a ficar cada vez mais fraco para reagir diante de cada encontro com aquilo que meus olhos não deveriam encontrar. Imagens provocativas, mulheres de biquíni ou com roupas um pouco, bem, apertadas. Eu me fazia de idiota, dizendo que aquilo não era tão ruim quanto pornografia. A cada fraquejo, eu me distanciava da zona na qual simplesmente via o que não devia e adentrava na prisão da masturbação. Choro e arrependimento reiniciavam o ciclo. De repente, não se tratava mais de um fracasso que estava acontecendo após muitos anos de vitória. Vacilei de novo depois de um semestre. E vacilei de novo depois de 4 meses. E de novo depois de um mês. Uma semana. Passei a viver sob o assombro daquela guerra. Toda semana, batalhava por minha própria decisão. Eu havia tornado tudo mais difícil. Com aquela idade, eu já viajava para pregar, ministrava e experimentava muitas coisas em Deus. Minha amizade com o Espírito Santo era real, o que me deixava ainda mais em crise. Um fardo enorme pesava sobre meus ombros. Eu sabia que era errado e que aquilo não devia estar acontecendo. Eu sabia que um dia me casaria e que a minha esposa merecia um homem melhor do que aquele que eu estava sendo. Eu sabia que Deus estava olhando. A culpa se tornou maior do que eu podia carregar. Repúdio e nojo reverberavam em minha alma. Contudo, como um cão que torna o próprio vômito, eu voltava para a nojeira de meu pecado. Nunca deixei de chorar nem de sentir a dor, mas tornei-me escravo daquele meu dragão. Ele me atormentava constantemente. Eu acordava durante a noite, tenso e com vontade de fazer o que não devia. Então, chorava, orava e lutava, mas não conseguia vencer. Tentei algumas estratégias, mas ainda não me sentia livre. Eu orei e jejuei, mas não era capaz de acabar com o problema. Eu reclamava com Deus, que me permitia passar por tudo aquilo. Porque ele simplesmente não acabava com as tentações que me cercavam? Ou melhor, com os muros que eu mesmo levantara. Apesar de ser um liberto filho de Deus, eu me sentia escravo do pecado, prisioneiro de meu próprio engano. Minha pergunta ecoava: onde está a solução?